Olá, eu sou o professor Ney Costa Santos. Você está ouvindo Ideias em Movimento, uma conversa sobre o que rola nas redes e na nuvem. Uma produção Comunicar PUC Rio. Dentre as muitas homenagens que não foram feitas por conta da pandemia, uma delas foi a comemoração do centenário de nascimento de João Cabral de Melo Neto, nascido no Recife em 1920. Sua poesia era das coisas em si. O que o interessava era aquilo de dentro, o interno, o miolo das coisas. E assim falando, falar do mundo que nele observava e vivia. Embora dissesse que o seu interesse por futebol durar apenas dos 8 anos até a adolescência, alguns poemas em sua obra revelam o olhar agudo de quem vê o jogo por dentro e não se fixa tão somente às suas exterioridades. No livro Museu de Tudo, publicado em 1975, há 4 poemas notáveis sobre futebol: O Torcedor do América Futebol Clube, Ademir da Guia, Ademir Menezes e o futebol brasileiro evocado da Europa. No poema sobre o torcedor do América de Recife, tradicional clube pernambucano, Cabral desvenda o gosto raro daquele torcedor que convive pouco com as vitórias, torcendo por um time pequeno em estádios vazios. O deshábito de vencer não cria o calo da vitória. Não dá à vitória o fio cego, nem lhe cansa as molas nervosas. Guarda sem mofo, coisa fresca, pele sensível, núbio, noba, ácida a língua qual cajá, salto do sol no cais da aurora. Os cariocas, ao lerem esse poema, pensarão logo no América do Rio, matriz dos Américas do Brasil, quase todos padecendo desse deshábito de vencer. Pessoalmente, penso no América de meus tios-avós tijucanos, time grande na minha infância, campeão carioca de 1960. Quando fala do América do Recife, Cabral fala de todos os Américas e de todos os torcedores de times pequenos que anseiam por vitórias, que de tão raras, quando chegam, são saboreadas como uma fruta em um sol brilhante e repentino. Seria esse prazer o segredo da persistência dessa paixão? Os 2 poemas seguintes são sobre ritmos, Ademir da Guia e a Ademir Menezes. Ademir impõe com seu jogo o ritmo do chumbo e o peso da lesma, da câmara lenta, do homem dentro do pesadelo. Ritmo líquido se infiltrando no adversário, grosso, de dentro, impondo-lhe o que ele deseja, mandando nele, apodrecendo-o. Ritmo morno de andar na areia, de água doente de alagados, entorpecendo e então atando o mais irrequieto adversário. Diziam que Ademir da Guia era lento e que atrasava o jogo. Filho do lendário zagueiro Domingos da Guia, Ademir começou no Bangu em 1960, foi para o Palmeiras em 62 e lá jogou até 1977. Seu ritmo pensado era atento às variações e alternâncias do jogo. Organizava o meio de campo e, quando seu time era atacado, sabia desarmar o adversário e passar rapidamente da defesa ao ataque. Pensamento em movimento. Seu repertório rítmico era variado e, por isso, se impunha à correria adversária. E quem não o viu jogar ou está cansado de ouvir essa conversa de lentidão, deve ver o documentário Um Craque Chamado Divino. Você, como outros recifenses, nascido onde mangues e o frevo, soube mais que nenhum passar de um para o outro sem tropeço. Recifense e assim, dividido entre 2 climas diferentes, ambidestro do seco e do úmido, como em geral os recifenses, como você, ninguém passou de dentro de um para o outro ritmo, nem soube emergir, punhal do lento, secar-se dele, vivo, arisco.
Ademir Marques de Menezes, craque famoso dos anos 40 e 50, foi o artilheiro da Copa de 1950 com 9 gols. Passou a maior parte de sua carreira no Vasco da Gama e 2 anos no Fluminense. As poucas imagens que restam dele são aquelas da Copa de 50. Lembro-me bem de quando era garoto, ouvia as conversas dos mais velhos descrevendo as suas arrancadas fulminantes em dribles rápidos, a capacidade de sair da imobilidade e disparar em direção ao gol adversário. Contavam que era um artilheiro agudo e preciso. João Cabral, em Ademir Menezes, fala da dualidade rítmica própria dos recifenses. O ritmo do mangue, que prende, e o do frevo, que dispara. A capacidade de passar de um a outro sem tropeço. A bola não é a inimiga, como o touro, numa corrida, e embora seja um utensílio caseiro e que se usa sem risco, não é o utensílio impessoal, sempre manso, de gesto usual. É um utensílio semivivo, de reações próprias como bicho, e que, como bicho é mister, mais que bicho, como mulher, usar com malícia e atenção, dando aos pés astúcias de mão. Técnica criativa e sentido lúdico, aritméticas de circo e astúcias de mão fizeram do futebol jogado no Brasil uma original experiência cultural tão bem sintetizada em alguns poemas de João Cabral de Melo Neto. Vamos ler os poemas, ver os filmes e assistir os jogos. Você ouviu Ideias em Movimento, uma produção Comunicar PUC Rio. Até a próxima!